Primeira Crônicas, capítulo 20. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Joabe conduziu o exército israelita em ataques bem-sucedidos contra a terra dos amonitas. Durante essas operações, cercou a cidade de Rabá e atacou e a destruiu. Mas Davi ficou em Jerusalém. Joabe conquistou Rabá e a destruiu. Então Davi chegou a Rabá, removeu a coroa da cabeça do rei, e ela foi colocada sobre sua cabeça. A coroa era feita de ouro, enfeitada com pedras preciosas, e pesava cerca de 35 quilos. Davi tomou grande quantidade de despojos da cidade. Também tornou os habitantes de Rabá seus escravos e os obrigou a trabalhar com serras, picaretas e machados de ferro. Foi assim que Davi tratou o povo de todas as cidades amonitas. Então ele e todo o exército voltaram para Jerusalém. Depois disso, houve guerra contra os filisteus em Gezer. Enquanto lutavam, Sibecai de Husate matou Zafé, um descendente de gigantes, e desse modo os filisteus foram subjugados. Durante outra batalha contra os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, de Gate. O cabo da lança de Lami era da grossura de um eixo de tecelão. Em outra batalha com os filisteus em Gate, havia um homem de grande estatura, com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo, que também era descendente de gigantes. Mas quando ele desafiou os israelitas e zombou deles, foi morto por Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi. Esses filisteus eram descendentes dos gigantes de Gate, mas Davi e seus guerreiros os mataram. Primeira Crônicas, capítulo 21. Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer um censo. Davi disse a Joabe e aos comandantes do exército: façam uma contagem de todo Israel, desde Berseba, ao sul, até Dan, ao norte, e tragam-me um relatório para que eu saiba o número exato do povo. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor torne a população 100 vezes mais numerosa do que é hoje. Mas por que, meu senhor, o rei, deseja fazer essa contagem? Eles não são todos seus servos? Por que levar Israel a pecar? Apesar da objeção de Joabe, o rei insistiu que fizessem um censo. Então Joabe saiu para contar o povo de Israel. Depois voltou para Jerusalém e informou a Davi o número de pessoas. Havia em Israel 1.100.000 homens, aptos para irem à guerra, que sabiam manejar a espada, e em Judá havia 470.000. Mas Joabe não incluiu no censo as tribos de Levi e Benjamim, pois achou absurda a contagem do rei. Deus se desagradou muito do censo e castigou Israel por isso. Então Davi disse a Deus: pequei grandemente ao fazer essa contagem. Perdoe meu pecado, pois cometi uma insensatez. O Senhor falou a Gade, o vidente de Davi. Esta foi a mensagem: vá e diga a Davi que assim diz o Senhor: darei a você 3 opções. Escolha um destes castigos, e eu o aplicarei a você. Gade foi a Davi e disse: estas são as 3 opções que o Senhor lhe deu: 3 anos de fome, 3 meses de destruição pela espada de seus inimigos, ou 3 dias de praga intensa, durante os quais o anjo do Senhor trará devastação sobre toda a terra de Israel. Decida o que devo responder àquele que me enviou. Não tenho para onde correr nesta situação, respondeu Davi a Gade. Mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois sua misericórdia é grande, que eu não caia nas mãos de homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, e 70.000 pessoas morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém.
Mas quando o anjo estava prestes a fazê-lo, o Senhor teve compaixão e disse ao anjo da morte: Pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com a espada desembainhada na mão, estendida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel se vestiram de pano de saco e se prostraram com o rosto no chão. Davi disse a Deus: Fui eu que ordenei o censo. Eu pequei e fiz o que era mal, mas o povo é inocente, como ovelhas. O que fizeram? Ó Senhor, meu Deus, que tua ira caia sobre mim e minha família, mas não castigue teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi construir um altar ao Senhor na ira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu para lá, a fim de cumprir a ordem que o Senhor deu por meio de Gade. Araúna debulhava o trigo quando virou-se e viu o anjo. Seus 4 filhos, que estavam com ele, fugiram e se esconderam. Quando Araúna viu que o rei se aproximava, saiu da eira e curvou-se diante de Davi, com o rosto no chão. Davi disse a Araúna: Quero comprar de você esta eira pelo preço justo. Construirei nela um altar para o Senhor, a fim de que ele faça cessar a praga. Pode ficar com a eira, meu senhor, o rei, disse Araúna. Use-a como lhe parecer melhor, e eu lhe darei os bois para os holocaustos, as tábuas de trilhar como lenha para o fogo do altar, e o trigo como oferta de cereais. Eu lhe darei tudo, ó rei. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: Não, faço questão de comprá-la, pelo preço justo. Não tomarei o que é seu para oferecer ao Senhor, não apresentarei holocausto que nada me custaram. Então Davi pagou a Araúna 600 peças de ouro pela eira. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de paz. E quando Davi orou, o Senhor respondeu com fogo do céu para queimar a oferta sobre o altar. Então o Senhor deu ordem para que o anjo pusesse a espada de volta na bainha. Quando Davi percebeu que o Senhor havia respondido à sua oração, ofereceu sacrifícios ali na eira de Araúna, o Jebuseu. Naquela época, o tabernáculo do Senhor, que Moisés havia feito no deserto, e o altar de holocaustos estavam no lugar de adoração em Gibeon. Mas Davi não podia ir até lá para consultar Deus, pois tinha pavor da espada do anjo do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 22. Então Davi disse: Este será o lugar do templo do Senhor Deus, e o lugar do altar para os holocaustos de Israel. Davi deu ordens para reunir os estrangeiros que viviam em Israel, e os encarregou de preparar as pedras cortadas para a construção do templo de Deus. Davi providenciou grandes quantidades de ferro para os pregos necessários para as portas e suas dobradiças, e deu tanto bronze que não se podia pensar. Também providenciou inúmeras toras de cedros, pois os homens de Tiro e Sidom lhe haviam trazido grandes quantidades dessa madeira. Davi disse: Meu filho Salomão ainda é jovem e inexperiente, uma vez que o templo do Senhor deve ser edifício magnífico, famoso e glorioso por todo o mundo. Começarei desde já a fazer os preparativos. Assim, antes de sua morte, Davi juntou grandes quantidades de materiais para a construção. Então mandou chamar seu filho Salomão e lhe ordenou que construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel. Disse-lhe: Meu filho, eu quis construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus, mas o Senhor me disse: Você matou muitos homens nas batalhas em que lutou. Derramou muito sangue diante de mim. Por isso não será você quem construirá um templo em honra ao meu nome. Contudo, você terá um filho que será um homem de paz.
darei a ele descanso de seus inimigos de todas as terras vizinhas. Seu nome será Salomão, e darei paz e tranquilidade a Israel durante seu reinado. Ele construirá um templo em honra ao meu nome. Ele será meu filho, e eu serei seu pai, e eu estabelecerei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você e lhe dê êxito na construção do templo do Senhor, seu Deus, exatamente como ele prometeu a seu respeito. E que o Senhor lhe dê sabedoria e entendimento para que você obedeça à lei do Senhor, seu Deus, ao governar Israel. Você terá êxito se for cuidadoso em obedecer aos decretos e estatutos que o Senhor ordenou a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime. Trabalhei arduamente para providenciar os materiais para a construção do templo do Senhor. 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata, e tanto ferro e bronze que não se pode pesar. Também juntei madeira e pedra, embora talvez você precise providenciar mais. Você tem muitos trabalhadores habilidosos, cortadores de pedra, pedreiros, carpinteiros e artesãos de todo tipo, peritos nos trabalhos com ouro, prata, bronze e ferro. Agora comece a obra e que o Senhor esteja com você. Então Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem Salomão nesse projeto. O Senhor, seu Deus, está com você, declarou. Ele lhes deu descanso das nações ao redor. Entregou-as em minhas mãos e agora estão sujeitas ao Senhor e ao seu povo. Agora busquem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Construam o santuário do Senhor Deus, a fim de trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados para o templo edificado em honra ao nome do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 23. Quando Davi já era bem idoso, nomeou seu filho Salomão rei sobre Israel. Convocou todos os líderes de Israel, e também os sacerdotes e os levitas. Foram contados os levitas com 30 anos ou mais, e o total chegou a 38.000. De todos os levitas, 24.000 foram designados para supervisionar o trabalho no templo do Senhor, 6.000 para ser oficiais e juízes, 4.000 para ser guardas das portas e 4.000 para louvar o Senhor com os instrumentos musicais que Davi fez para esse fim. Davi dividiu os levitas em grupos com os nomes dos clãs descendentes dos 3 filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os descendentes de Gerson foram Libni, Simei, filhos de Gerson. Os 3 filhos de Libni foram Jeiel, o chefe da família, Zetã e Joel. Esses foram os chefes da família de Libni. 3 descendentes de Simei foram Selemote, Aziel e Arã. Outros 4 descendentes de Simei foram Jaate, Ziza, Zeus e Berias. Jaate era o chefe da família, e Ziza o segundo. Jeus e Berias foram contados como uma só família, pois nenhum dos dois teve muitos filhos. 4 descendentes de Coate foram Arrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Arrão foram Arão e Moisés. Arão e seus descendentes foram separados para consagrar as coisas santíssimas, queimar incenso na presença do Senhor, servi-lo e pronunciar bênção em seu nome para sempre. Quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados com a tribo de Levi. Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer. Um dos descendentes de Gerson foi Sebuel, chefe da família. Eliezer teve apenas um filho, Reabias, o chefe da família. Reabias teve muitos descendentes.
Um dos descendentes de Isar foi Selomite, chefe da família. Os descendentes de Hebron foram Gerias, o chefe da família, Amarias, o segundo, e Jaaziel, o terceiro, e Jecabeão, o quarto. Os descendentes de Uziel foram Mica, o chefe da família, e Isias, o segundo. Os descendentes de Merari foram Mali e Muzi. Os filhos de Mali foram Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos. Teve apenas filhas. Suas filhas se casaram com os primos delas, os filhos de Quis. 3 descendentes de Muzi foram Mali, Eder e Jeremote. Estes foram os descendentes de Levi, conforme seus clãs, os chefes de suas famílias, registrados por nome. Cada um precisava ter 20 anos ou mais a fim de se qualificar para o serviço na casa do Senhor. Pois Davi disse: O Senhor Deus de Israel nos deu paz e habitará sempre em Jerusalém. Os levitas não precisam mais carregar o tabernáculo, nem seus utensílios de um lugar para outro, de acordo com as últimas instruções de Davi. Foram registrados para o serviço todos os levitas, de 20 anos ou mais. O trabalho dos levitas era ajudar os sacerdotes, os descendentes de Arão, no serviço da casa do Senhor. Também cuidavam dos pátios e das salas laterais, ajudavam a realizar as cerimônias de purificação e serviam na casa de Deus de várias outras maneiras. Eram encarregados dos pães da presença colocados sobre a mesa, da farinha da melhor qualidade para as ofertas de cereais, dos bolos sem fermento, dos pães assados em azeite e da mistura das massas. Eram responsáveis ainda por verificar todos os pesos e medidas. Todas as manhãs e todas as tardes apresentavam-se diante do Senhor para entoar cânticos de ação de graça e louvor. Ajudavam nos holocaustos oferecidos ao Senhor nos sábados, nas festas de lua nova e em todas as outras festas fixas. O número requerido de levitas estava sempre de serviço na presença do Senhor e seguiam todos os procedimentos que lhes haviam sido prescritos. E assim, sob a supervisão dos sacerdotes, os descendentes de Arão, os levitas guardavam a tenda do encontro e o santuário e cumpriam seus deveres no serviço da casa do Senhor. Curta, comente, compartilhe.